Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo, hoje destacando o Atlético Paranaense, adversário do Sport amanhã, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e essa missão complicada que o Leão terá fora de casa em mais um compromisso pela Série A do nosso futebol. Jogo duro, o Atlético Paranaense é um dos grandes candidatos desse campeonato, não briga mais por título, está ali no meio da classificação, mas o que a gente vem observando é uma crescente constante dessa equipe do Atlético, que passa aí por uma nova readaptação com o técnico Thiago Nunes, que desde a sua chegada o Atlético Paranaense faz boas atuações. Antes de mais nada, sempre convidar o torcedor rubro-negro a ficar ligado no nosso canal, o canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, se inscrevendo no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Leão da Praça da Bandeira, bem como dando like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho e gostam de uma boa resenha, notícias, links ao vivo, treinos, coletivas de imprensa, tudo aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. E claro, não deixem de acessar as nossas redes sociais, bem como nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Sem mais delongas, vamos falar sobre o Atlético Paranaense, adversário do Sport, que tem uma boa campanha como mandante nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Em 14 jogos disputados na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu 10, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Nesse caminho do Atlético Paranaense, empatando e perdendo algumas partidas, a maioria desses jogos aconteceram no início da competição. As derrotas foram para São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e o empate foi contra o Internacional. Se observarmos, todas essas partidas foram contra equipes que estão na parte de cima da classificação. São Paulo, Palmeiras e Internacional disputando ponto a ponto o título, e a equipe do Atlético Mineiro ali tentando se credenciar como uma das equipes com vaga direta na próxima Libertadores. Então por isso que ainda mais, diante desses fatos, o jogo do Sport se torna bem mais complicado. Também observando o fato de que o Atlético Paranaense nos últimos 10 jogos como mandante venceu todos os jogos, com 8 vitórias pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa Sul-Americana. E o técnico Thiago Nunes já deixou claro à torcida, à imprensa paranaense, de que o objetivo do Atlético é somar os pontos necessários para evitar uma queda no Campeonato Brasileiro e logo em seguida focar no Campeonato Sul-Americano, na Copa Sul-Americana, que é o grande objetivo da equipe nesta temporada. Claro, a Copa Sul-Americana dá aí uma vaga ao campeão, uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, por isso o interesse da equipe paranaense, que vem fazendo uma boa campanha, inclusive até já está classificada para as quartas de final do torneio. Em relação ao Campeonato Brasileiro, para quem pôde acompanhar no sábado passado, viu uma boa vitória do Atlético Paranaense frente à equipe do América Mineiro. 4-0, um jogo bastante movimentado, onde o Atlético foi o dono da partida nos 2 tempos e saiu aí com uma goleada de campo. Muito boa vitória, uma equipe que dentro de casa ela consegue fluir o seu jogo. Também tem a questão do gramado, que a gente daqui a pouquinho vai ressaltar, que é um gramado diferente dos outros, tem uma parte sintética, uma parte natural, e por isso o Atlético também é um dos pontos a serem observados para esse jogo contra o Sport. Lembrar que nessa partida o Atlético Paranaense não teve à disposição o zagueiro Léo Pereira. Estava suspenso, tomou o 3º cartão amarelo uma partida antes, retorna para esse jogo contra o Sport na vaga do Thiago Heleno na zaga. E o Pablo, atacante, ele está de fora. Ele tomou o 3º amarelo contra o América e não enfrenta a equipe rubro-negra. Pablo, que faz parte daquele quarteto de jogadores que são responsáveis pelos mais gols da equipe do Atlético Paranaense dentro da Série A. São 28 gols, salvo engano, e o Atlético Paranaense tem aí nesse quarteto Rafael Veiga, Marcelo Cirino, Nicão e Pablo, a maioria dos seus tentos no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Então é um quarteto fundamental para esse poder ofensivo que o Atlético possui e, claro, sempre municiando muito bem a equipe paranaense nos jogos
porque são jogadores de muita mobilidade, de muita dinâmica lá na frente, e o Sport tem que ficar ligado com esse retrospecto desses 4 jogadores e também de todo o time, de toda a conjuntura montada pelo técnico Thiago Nunes. Durante a semana, a equipe paranaense treinou aí, na maioria das vezes, no período da manhã, realizando aí trabalhos de cruzamentos, de finalizações, trabalhos táticos ofensivos e defensivos, observando como é que o Sport se comporta dentro do gramado. Isso aí foi observado pelo Thiago Nunes, pelos seus jogadores. Inclusive tem uma parte do treinamento da semana muito parecida com o que aconteceu no Sport. O Sport dedicou um dia da semana para os trabalhos em 2 períodos, bem como o Atlético Paranaense fez isso na quinta-feira. Pela manhã, trabalhos táticos, trabalhos com bola, e à tarde o Atlético Paranaense trabalhou a sua parte física. Ficou na academia, ficaram, na verdade, todos os jogadores para a realização desse tipo de movimentação. Ainda hoje o Atlético Paranaense tem treinamento, neste sábado, um trabalho recreativo, observando mais apenas a questão de não deixar obsoleta essa parte de não se movimentar durante um dia e no outro já ir para um jogo tão importante. Então um trabalho recreativo, o time já foi definido, não tem tantos segredos, tem algumas dúvidas, mas nem tantos segredos em relação à equipe atleticana. Então o provável Atlético Paranaense que deve enfrentar o Sport, ele deve ser montado com Santos no gol, a lateral direita Diego ou Jonathan que foi poupado na rodada passada, ele deve retornar a esse jogo, caso o Thiago Nunes queira o Diego, que teve uma atuação apagada no último jogo, ele pode deixar mesmo o Diego, há essa dúvida no setor. A zaga terá o Léo Pereira que volta, e o Paulo André compondo aí o meio, e no lado esquerdo tem o Renan Lodi, que é o lateral esquerdo, que inclusive após a saída do Sid Clay, garoto da base, substituiu bem a equipe do Atlético Paranaense, porque ele vem fazendo boas atuações. Volantes, o Wellington retornando, estava na mesma condição do Jonathan, foi poupado da última partida, mas agora está de volta à equipe titular. E há uma dúvida do técnico Thiago Nunes, se ele atua com o Lúcio Gonzalez ou se ele atua com Bruno Guimarães, 2 jogadores que fizeram boas partidas consistentes nos últimos jogos e principalmente na última partida contra o América, onde o Bruno Guimarães funcionou muito bem. É a outra dúvida do técnico Thiago Nunes. No meio ele tem Nicão, tentando centralizar as principais jogadas. Ele deve ter Rony ou Marcinho substituindo o Pablo pelo lado direito, se bem que Pablo não faz essa função, mas amanhã veremos um Marcelo Cirino bem mais próximo da área do que do costume dos outros jogos. E do lado esquerdo, Rafael Veiga, que vem fazendo aí um bom campeonato brasileiro. Lá na frente, provavelmente Marcelo Cirino com essa função de falso 9, encostando no Nicão e tendo essa mobilidade desses 4 jogadores sem uma das peças que é o Pablo, citado anteriormente, responsável pela maioria dos gols da equipe do Furacão. Um dos artilheiros até do Campeonato Brasileiro. Então, esses são os destaques do Atlético Paranaense. A arbitragem para essa partida é do senhor Wagner Riway, da FIFA do Mato Grosso. Será auxiliado pelo Emerson Augusto de Carvalho de São Paulo e pelo Eduardo Gonçalves da Cruz do Mato Grosso do Sul. Então é um trio de arbitragem para esse jogo entre Atlético Paranaense e Sport, jogo neste domingo às 19 horas, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos, não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que é gerado no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte e claro, dê o like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores rubro-negros. Forte abraço a todos, até a próxima, tchauzinho!